Vamos aprender essas fatias húngaras? Então, bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like. Bora para a receita! Deixarei o recheio aqui já pronto. Eu tenho 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de margarina sem sal. Vamos misturar e fazer uma pastinha. É só misturar bem e assim que formar a pastinha, é só colocar na geladeira até o momento de utilizarmos para o recheio. Então, já está pronta a minha pastinha, o açúcar com a margarina. Utilizarei também 100 gramas de coco ralado e vamos reservar para a hora de rechearmos os pãezinhos. Aqui na bancada eu tenho 800 gramas de farinha de trigo. Utilizem sempre um raspador ou uma espátula para qualquer massa que vocês forem fazer. Vamos adicionar junto com os 800 gramas de farinha uma pitadinha de sal. Eu estou passando os ingredientes de uma receita, mas eu aqui estou fazendo duas receitas para mim. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar refinado, 15 gramas de fermento para pão. Vamos adicionar em seguida 4 gemas. Aqui eu tenho 8, porque como eu falei, estou fazendo duas receitas. Então, uma receita são 4 gemas. E vamos misturar os ingredientes formando uma farofinha até começar a pedir líquido. Aqui nós não usaremos água, nós utilizaremos o leite. Leite gelado ou temperatura ambiente, nunca leite morno. Vamos então pingar aos poucos o leite. Não tem uma quantia certa, pessoal, aproximadamente uns 400 ml, mas isso vai variar muito. E vamos pingando o leite aos poucos, e assim que a farinha estiver toda hidratada, começaremos a sovar essa massa para desenvolver o glúten, para deixá-la bem elástica, bem macia, bem fofinha. E para desenvolver o glúten, jogaremos a massa para frente, para trás, para frente, para trás. E com uma espátula vamos juntando a massa novamente. E outra vez jogando a massa para frente e para trás até ela ficar bem elástica, desgrudar das mãos e desgrudar da bancada. Se vocês sentirem a necessidade, depois da massa hidratada, de colocar mais um pouquinho de líquido, pinguem aos poucos para não perderem o ponto da massa. Olhem só como ela já está bem diferente, bem mais elástica, bem mais sedosa. E assim que estiver bem sovada, vamos passar um pouquinho de óleo, jogar a massa por cima. Vamos bolear, puxando a parte de baixo para cima e virando a massa até ela ficar bem boleadinha. Cubram com plástico e vamos aguardar uns 15 minutos aproximadamente. Esse momento é só para descansar, não é para crescer, pessoal, é para facilitar na hora de abrirmos essa massa. Depois desses 15 minutos, nós retiraremos o plástico, pegaremos um pedaço da massa, dividam a massa em partes iguais, abram uma das partes, abram uma espessura bem fininha, polvilhando farinha de trigo, abrindo com o rolo, e assim que estiver numa espessura fina, nós iremos passar aquela misturinha de açúcar com margarina. Então, polvilhando farinha, abrindo com o rolo e agora sim passando a nossa pastinha. Então, vamos passar. Dividam em partes iguais, dependendo da quantidade de porções que vocês irão abrir a massa. Se vocês cortarem a massa em 3 partes, utilizem então 1/3 para cada parte de massa de margarina com açúcar. Porque essa quantidade é o suficiente para uma receita. Vamos então espalhar e polvilhar coco ralado. Polvilhando, e é só enrolar em seguida como um rocambole, apertando bem as pontinhas, enrolando
deixando firme. E assim que estiver bem enroladinho, nós iremos cortar numa espessura de aproximadamente uns 2 dedos cada fatia aproximadamente. Vamos cortando. Mais ou menos uns 2 dedos de espessura. E nós colocaremos em uma assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Vamos colocar nessa assadeira, deixando um espaço entre uma e outra, porque elas irão crescer bem. Vamos ajeitar, acomodar aqui na assadeira. E agora, pessoal, nós iremos cobrir e deixar dobrar de volume. Vamos cobrir com plástico. E enquanto cresce aqui os nossos pãezinhos, nós iremos fazer uma calda, já deixar uma calda pronta para a hora que levarmos essas fatias húngaras ao forno. E a calda é muito simples, é 1 copo tipo requeijão de leite para 2 copos tipo requeijão de açúcar refinado. Vamos misturar os ingredientes, não precisa levar ao fogo, é sempre o dobro de açúcar para a quantidade de leite. É só misturar, reservar até levarmos as fatias húngaras ao forno, numa temperatura de 180 graus, assim que elas estiverem crescidas. Como eu falei, então, é só misturar os 2 ingredientes, até não ter nenhum gruminho de açúcar, dissolvendo bem. E nossa calda estará prontinha para ser utilizada. Olhem só, bem dissolvida, é só reservar. Enquanto isso, e agora sim levar ao forno 180 graus até começarem a dourar, não deixem muito dourada. Começou a dourar, retirem do forno e com uma colher vamos colocar as colheradas, 1 colher sobre cada fatia húngara. Vamos colocar, umedecendo bem todos os pãezinhos e assim que todos os pãezinhos estiverem com a calda, voltaremos ao forno até terminarem de dourar. Aí tem quem goste das fatias húngaras mais douradas, tem as que gostam das mais branquinhas. Então vocês irão controlar o forno e o tempo que elas continuarão dourando dentro do forno. A minha já chegou no ponto que eu quero, então já está prontinha para degustarmos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu like, que nós sempre traremos receitas bem gostosas e descomplicadas para vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, pessoal!